Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Estou muito feliz por estar aqui. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou um milagre de Deus. Assim como você também é. Quero cumprimentar com muito respeito o pastor Samuel, representando ao nosso bispo Ides. Estendo meu agradecimento a ele, por favor. E também quero agradecer a bispa Neuza e o meu pastor Adilson, que está aqui. E cumprimento a todos os pastores que estão aqui, meus colegas de farda, que pelo que o pastor Samuel falou, aqui é quase um quartel, Aqui é uma unidade. E, irmãos, eu estou aqui para contar o meu testemunho, até emocionado de estar aqui, porque esse dia já foi criado por Deus no dia que eu estava na UTI de um hospital. E o Senhor falou no meu coração, quando eu estava lá internado, Ele falou assim: eu vou te levar para falar com algumas pessoas a palavra que eu vou colocar no seu coração. E quando o Espírito Santo falou isso no meu coração, que foi no início do mês de março, com certeza, meus irmãos, este dia de hoje já existia para o nosso Deus. Você entende isso? Isso é algo sobrenatural, irmãos. Eu estou aqui para falar de um Deus que opera milagres em 2021. Eu estou aqui para falar de uma igreja que vive em 2021 e no meio de muitas incredulidades por aí, nós vivemos um tempo de fé e vivemos o sobrenatural, não só de ouvir falar, mas de viver, amém? Irmãos, eu queria compartilhar, para deixar bem fundamentada aqui a minha palavra, o meu testemunho, no livro dos Salmos, de número 37, no verso de número 5, Salmos 37, verso de número 5, fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E algumas versões estão assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? E lá em Filipenses 4, verso 6, fala assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz, verso 7, e a paz, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Quantos já sentiram essa paz inexplicável que só pode vir de Deus? É disso que nós estamos falando aqui hoje. É disso que nós vamos falar aqui hoje. Nós não estamos privados de ter aflições. Nós passamos por algumas aflições. Nós sentimos medo. Mas chega um momento em que a gente entra com esse recurso, onde Deus vem com uma paz que excede todo o entendimento, guarda o nosso coração, que às vezes a gente vence algumas batalhas da vida, que nem a gente sabe explicar como. O nome disso é ser crente. O nome disso é a razão de você ter saído da sua casa hoje e vir aqui, não só para ouvir hinos maravilhosos, para ouvir palavras boas, palavras motivadoras, mas porque nós cremos no sobrenatural de Deus, amém? Irmãos, nós estamos no meio de uma pandemia. Eu vou contar alguns fatos e depois eu vou contar uma história, que é o meu testemunho. No meio dessa pandemia, meus queridos, eu estava trabalhando. Nós não temos a opção de não trabalhar, todo mundo aqui precisa trabalhar. Alguns trabalham home office, mas tem profissões que não tem serviço home office. Eu não consigo fazer patrulhamento, Capitão Moura, lá de casa, não tem jeito. Eu tenho que ir para as ruas para combater o crime, porque o criminoso também dificilmente faz home office, a não ser que ele seja um hacker, E
E sabe, irmãos, eu fui acometido de Covid-19 e eu tive o primeiro sintoma no dia 19 de fevereiro deste ano. Eu sou líder de adocas na minha igreja, inclusive deixo um abraço ao pastor Sandro, que é meu líder. E nós fizemos um culto poderoso, né? E ao chegar em casa eu já senti febre, eu não estava sentindo nada no culto, eu estava no meu trabalho no dia, eu fui para o culto, estava tudo bem, máscara, distanciamento, tudo dentro das disciplinas. Cheguei em casa, senti febre, mas aquela febre assim de colocar blusa de frio, edredom, abraçar a esposa e não adiantar. E no outro dia já fui para o hospital da Polícia Militar, onde fui muito bem atendido, e lá eles não quiseram fazer o exame no mesmo dia, que poderia dar o tal do falso positivo ou falso negativo. Voltei na segunda-feira, eu já estava bem pior do que na sexta, testou positivo. E eu fiquei cada vez pior. No outro domingo, eu já estava indo para o hospital, porque eu não aguentava mais de tanta tosse. Eu não sentia falta de ar, eu tive falta de paladar e olfato, só por um dia e meio mais ou menos. A minha esposa fez todos os chás e receitas do mundo, porque nessa hora, irmão, quando a gente pede oração, a gente recebe oração e receitas, é ou não é? Crente não é assim? A gente recebe, é açafrão com mel, é açapeixe com não sei o quê, irmãos, tudo que falasse para fazer, a gente fazia. Só que não estava adiantando, eu estava ficando cada vez pior. E eu voltava no médico quase todos os dias, já estava tomando injeção na barriga para não coagular, anticoagulante, né? E mesmo assim eu piorava. Cada vez que eu ia, eles me davam uma receita, eu gastava 500, 600 reais em farmácia. E cada vez ficando pior. Chegou no domingo, eu estava tossindo tanto que eu fiquei desfalecido, eu fiquei muito fraco. E a minha esposa, muito preocupada, toda hora colocava o termômetro aqui na minha axila. Toda hora, toda hora. Foi quando nós tivemos uma febre, eu tive uma febre de 38 graus. E ela falou assim, o que nós vamos fazer? Tinha vários médicos nos orientando, os amigos. Falaram, não, agora você tem que ir para o hospital. Fomos para o H-Camp. A caminho do H-Camp, já lancei a mensagem no grupo da igreja. E o pastor falou assim, procura o doutor Israel, né? Doutor Israel, que é o médico da nossa igreja, que está ajudando muita gente. Se tornou um ministério, um sacerdócio na vida dele. E esse doutor Israel ficou a noite inteira comigo no WhatsApp. Ele nem me conhecia pessoalmente. O nome disso, irmãos, é igreja, é irmandade, é cuidar um do outro, é ter empatia, é você ver o seu irmão que você nem sabe o nome, mas entender que esse irmão vai morar no mesmo lugar que você quando Jesus voltar, amém? E por isso que a gente às vezes faz muito mais do que o comum para um irmão em Cristo. E lá ele conseguiu uma vaga para mim no IOG, que é um hospital onde ele trabalha. Eu cheguei a fazer um exame no H-Camp e meu pulmão já estava a 50%. E nessa de 50% eu fiz um novo exame no IOG e nós descobrimos que não era 50%, eu já estava com 85% dos pulmões comprometidos. Irmãos, imediatamente a minha saturação já estava baixa, já estava abaixo de 80, 85. A doutora Ava Caroline me mandou para a UTI, por causa do tamanho do comprometimento. Ela sabia que a qualquer momento eu deveria ser entubado. E quando eu recebi a notícia que eu iria para a UTI, eu falei com a minha família, fui para a UTI, fiquei com 100% dos pulmões comprometidos, fiquei 12 dias na UTI, perdi mais de 20 quilos, acredito que uns 24 quilos nesses 12 dias, fiquei 25 dias ao todo internado. Várias despesas que o hospital precisou fazer dos procedimentos, o meu plano de saúde não cobria, e Deus nos socorreu através de um grupo de irmãos encabeçados, pelo pastor Adilson, que nos socorreram até financeiramente. Sem falar, irmão, do mais precioso de tudo, que não é o dinheiro, que não é nem, às vezes, a influência, que é a oração. A igreja estava em oração por mim, pessoas que eu não conheço, muitas pessoas estavam em oração por mim. E, meus irmãos, eu acho nobre demais eu ver um povo que fala o seu nome para Deus, sem ao menos te conhecer. Isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é amor. Deus é amor. Amados, isso é o extrato de tudo que eu vivi. Hoje, já tem 2 meses que eu saí do hospital, eu já recuperei
boa parte do meu peso, da minha saúde, eu ainda estou com 75% de comprometimento dos pulmões. Mas eu já preguei na igreja, hoje foi a primeira vez que eu cantei, ministrei louvor, depois que eu saí, né, no meu novo fôlego de vida, soprado nos meus pulmões. E nessa última sexta-feira, irmãos, eu já voltei para o trabalho. Agora você vai entender como tudo isso aconteceu, porque eu sequer fui entubado. Irmãos, agora eu vou contar a história para vocês. Eu sou um menino comum. Eu sou uma pessoa de um lar muito humilde. Minha família é uma família que foi destruída pelo álcool. Infelizmente, meus pais se separaram, eu tinha 3 anos de idade, eu presenciava cenas de violência doméstica. E eu tinha tudo para dar errado, só que eu nasci crente, irmãos. Minha mãe era crente, eu nasci crente, cresci crente. Eu me lembro na minha infância que eu aceitava Jesus todo domingo, pastor Samuel. Porque quando o pastor fazia o apelo, ele falava assim que Deus era um pai, que Deus era aquele que ia enxugar as nossas lágrimas, ia nos proteger, nos defender. E eu com uma tenra infância, né, vivida, eu escutava aquilo, eu falava, eu quero isso, porque eu não tinha isso em casa. E todas as vezes que o pastor fazia o apelo, eu ia à frente aceitar Jesus. E aí o pastor um dia falou, que negócio é esse que você está aceitando Jesus todo domingo? Aí eu falei, pastor, é porque toda vez que o senhor oferecer, eu vou querer. Toda vez que você oferecer, você vai querer Jesus, irmão? Toda vez que alguém oferecer Jesus para você, você vai querer? Pois hoje o Espírito Santo está aqui movendo, o Espírito Santo está andando nesses corredores, Ele já colocou anjos e dará ordem a esses anjos para te proteger, para te guardar, para te confortar. Está disponível para você uma unção de sobrenatural, amém? Você quer? Meus queridos, quando eu era criança, então, eu tinha tudo para dar errado. As estatísticas diziam que uma família destruída como a minha só tinha que dar errado, e eu morava do lado de uma boca de fumo. Irmãos, eu nunca coloquei droga na minha boca, sabe? Porque eu morria de medo de ir para o inferno. A minha mãe descrevia o inferno que eu tinha até a sensação que ela já tinha ido lá. De tão bem descrito que minha mãe descrevia o inferno. Então eu morria de medo de ir para o inferno. Então eu tinha medo, não só de Deus, mas medo também de ir para o inferno. E eu fui crescendo com essas palavras, filho de mãe solteira não dá certo. E eu resolvi dar certo na vida, irmãos. Eu não queria ser igual ao meu pai, que era alcoólatra. Eu não queria ser um derrotado. Eu não queria ser igual aos meus vizinhos, que era drogado. Eu queria ser crente, cheio do poder de Deus, pregar igual meus pastores pregavam. Sabe, as crianças de hoje devem desejar ser igual aos nossos pastores, devem ser motivadas e incentivadas pelos pais a serem obreiros, a servirem na igreja, a serem aqueles que pregam a palavra de Deus, que cantam, que servem. E sabe, meus queridos, as coisas começaram a dar certo para mim. Eu passei no vestibular, estudei na UFG, passei no concurso da polícia, as coisas foram dando certo para mim. E um dia eu trouxe uma galera de jovens do colégio militar, que nós tínhamos um pequeno movimento de oração na escola, que começou com 2 jovens e terminou com 750 jovens na escola. A escola é laica, irmãos, mas o nosso Senhor Jesus, Ele alcança todos os lugares. Aonde você estiver, ali tem um ministério, você está entendendo? Aonde você trabalha, aonde você estuda, ali tem um chamado de Deus para a sua vida. Pessoas vão ser salvas ali. Tem um projeto de salvação. E eu trouxe os meninos para tocar aqui. E tinha um irmão na portaria, que ele falou para mim assim, Deus tem um projeto na sua vida, você é o quê? Você é coronel? Eu falei, não, eu sou soldado. Eu era soldado. Aí ele falou assim, não, mas Deus vai te fazer ser muito grande. Eu falei assim, amém. E você vai ser comandante, você vai estar em lugar que nem coronel vai. Eu falei, esse irmão está doido, né? Pensei, mas eu falei amém e vim para dentro. Irmãos, eu não sou coronel, eu não sou maior do que coronel, mas Deus já me fez viver tantas experiências, né? Nós fizemos um trabalho lá no povo Calunga e erradicamos lá, tentando erradicar, né, a violência sexual, a exploração sexual infantil e a violência contra a mulher. E por causa disso, eu fui parar lá na SWAT, convidado pela polícia dos Estados Unidos para fazer um curso. E lá Deus me deu a honra de ser o primeiro brasileiro naquele curso a ser primeiro colocado, sabe? E eu nem imaginava que eu fosse para lá um dia. E lá Deus me deu essa grande honra. E eu fui primeiro colocado em muitos
cursos que a polícia me deu. Eu não falo isso para me gabar, eu só quero que você entenda onde eu quero chegar. Sobre ser bom, sobre ser capaz, sobre ser esforçado, qualquer pessoa que está aqui pode ser, mas Deus quer fazer com você mais do que isso. A palavra de Deus fala que o Senhor nos faz mais do que vencedores. Significa que você pode ser uma pessoa humilde. Talvez você nem sabe o que você vai comer quando chegar em casa, por talvez estar numa situação financeira difícil, mas mesmo assim você tem o sentimento de ser mais do que vencedor, porque é o Senhor que nos faz mais do que vencedores, não é o padrão humano. Só que eu pregava muito isso nos altares, eu pregava um evangelho motivacional, irmãos. Não tem nada de errado em ser motivacional. Eu usava a minha história de vida para ser motivacional, até o dia que eu peguei Covid e fui parar na UTI. No dia que eu peguei o resultado de positivo, o Senhor já começou a fazer aquilo que Ele queria fazer, um despertar. A mensagem que Deus me deu naquela UTI, eu vou trazer aqui hoje para essa igreja com muita responsabilidade. Na hora que eu fui tomar uma água lá em casa, o Espírito Santo falou no meu coração. Eu sou batizado no Espírito Santo desde a minha adolescência. E quando é o Espírito Santo que fala, irmão, a gente sabe. E o Espírito Santo falou assim: olha, não vai ser fácil, mas você não vai morrer. Irmão, você ficaria como com uma mensagem dessa? Você ficaria com medo ou tranquilo? Eu fiquei morrendo de medo. Eu sabia que eu não ia morrer, mas se o próprio Deus estava falando que não ia ser fácil, irmãos, misericórdia, eu saí com o coração na boca. Mas quando eu estava no quarto do hospital, que eu tive a notícia que eu descia para a UTI, eu comecei a ver uma movimentação diferente de médicos. Eles colocaram um aparelho no meu dedo para ver a minha oxigenação no sangue. Aquele oxímetro começou a cair igual uma montanha russa. Normalmente uma pessoa, deve ter médicos aqui, pessoal da saúde. Normalmente uma pessoa, quando está com 70% de saturação, já começa a perder a consciência, sabe? E quando eu cheguei lá, entrando na UTI, minha esposa despediu de mim, teve o mesmo ritual, levaram minha aliança, minhas roupas para ela, quase morreu também. Quando eu entrei naquela UTI, aqueles médicos em volta de mim, a minha saturação estava em 30%. E eu estava acordado o tempo todo. Eu trouxe umas fotos, mas eu não consegui passar para o pessoal que transmite aqui. Eu peço perdão aos irmãos. Meus irmãos, a minha saturação a 30%, os médicos em volta, os enfermeiros em volta, eu comecei a ver que tinha uma aparelhagem diferente, um gancho, parece que era para colocar na minha boca. Eu ia ser entubado naquele momento. E eles colocaram uma máscara para poder eu aguentar e não morrer antes de ser entubado. Eles colocaram uma máscara chamada máscara de VNI, que é como se fosse uma máscara de mergulho, né? E essa máscara, ela joga uma alta concentração de oxigênio. E nessa alta concentração de oxigênio, nós temos a sensação de afogamento. Eu não sei se você já afogou, nem que seja num copo d'água, né? Mas não é uma sensação muito boa. E naquela sensação de afogamento, eu cheguei no ápice do meu desespero. Irmãos, é desesperador afogar. E eu clamei, eu gritei em alta voz dentro daquela máscara. Eu falei assim: Senhor, socorro. Muitas pessoas falam que no momento de aflição tem uma experiência de que no momento de aflição, no leito de morte, Deus passa um filme na cabeça, ou então a memória dele faz ele lembrar de algumas coisas, dá tempo de arrepender, pedir perdão, mudar de comportamento. Várias coisas. Irmãos, para mim não deu tempo de nada. A única coisa que eu lembrei é que eu tinha um Deus e que eu podia pedir socorro para Ele. Naquele momento eu clamei em alta voz socorro, e eles colocavam a máscara assim, empurravam na minha cabeça naquela cama, e aquela pressão, eu com medo, meu coração acelerado, o pessoal já preparando para me entubar. E meus irmãos, naquele momento minha saturação de 30 começou a subir, 50, 60, 70, 80, foi até 97%. E a médica falou assim: espera. E ficou em 97%. Aí ela olhou, falou assim, a frase que eu mais tenho ouvido desde então: Leandro, respira. E eu respirava. Leandro, você precisa respirar. Isso aqui está te salvando. Eu falei: então eu vou respirar. Me lembrei dos treinamentos especializados na polícia, onde nós somos levados ao extremo. E eu pensei: o próximo passo disso aqui eu tenho certeza de que é pior do que isso. Então eu vou aguentar.
e o Senhor já me socorreu, minha saturação já subiu. Irmãos, eu queria que vocês entendessem, sabe, porque nós quando nós vivemos muito uma coisa, talvez a gente vai relativizando aquilo. Quando a gente tem padrões de segurança, a gente tem que estar sempre nós temos que estar nos policiando o tempo todo, para poder estar sempre seguro. Por exemplo, o policial quando sai para patrulhar, no começo da carreira ele sai de colete, faca, lanterna, tudo. No final ele já vai deixando o colete, vai ficando, isso não pode acontecer. E nós como crente, nós temos que entender, hoje irmãos, nós temos um Deus que ainda faz milagres, nós temos um Deus que te socorre. Irmãos, você não precisa ficar em depressão, essa doença Deus pode curar a sua mente, Deus pode curar a sua família, Deus pode salvar aquele drogado que talvez tenha na sua família, Deus quer salvar todas as pessoas, e eu quero dizer mais, existe um projeto de salvação na sua família, e é por isso que você está aqui hoje, e Deus me salvou naquele momento. E quando Ele me salvou, a doutora falou assim, olha, se você ficar assim por 48 horas, eu garanto que você não vai ser entubado. Eu falei, então eu vou ficar, só que é 48 horas sem comer, sem beber água. Irmãos, era uma situação muito difícil, porque eu estava nu, com apenas uma fralda. Uma semana antes eu estava combatendo o crime, trabalhando na operação de fechar carnavais clandestinos, fuzil no peito, farda preta, brabo. Na outra semana eu estava de fralda, onde uma pessoa tinha que trocar a fralda, me limpar como se eu fosse uma criança. E naquele momento eu poderia estar muito triste, mas eu estava feliz por estar vivo. E no segundo dia, agora eu quero falar de coisas sobrenaturais, para que você possa crer que o nosso Deus dá visões, que o nosso Deus faz milagres, e que o nosso Deus enche você do Espírito Santo aonde quer que você esteja. Eu estava em espírito de oração, e nessa de eu estar em espírito de oração, o Senhor me deu uma visão. Eu cheguei a me perguntar se não teria sido uma alucinação, porque eu estava muito debilitado. E Deus me mostrou, no pé da minha cama, uma pessoa de aproximadamente 3 metros de altura, com um porte físico de um guerreiro, e segurando meus pulmões nas mãos e eles escorrendo. Na hora eu entendi que se tratava de um anjo. Eu confesso que eu fiquei confuso, eu pensei, esse anjo veio buscar meu pulmão, sem pulmão eu estou morto. Então eu estou indo para o céu. Mas eu queria viver ainda. Mas não, o Espírito Santo revelou que naquele momento Ele estava cuidando de mim e que um grande milagre estava acontecendo. Que já não estava mais ao controle dos médicos. Todo dia ia uma equipe de médicos, ficava em volta de mim e a médica ia contando minha história. Eu virei um objeto de estudos. E meus irmãos, ao ver aquele anjo, eu sentia ao mesmo tempo que eu estava num lugar muito debilitado, que eu estava protegido. E se alguém aqui talvez pense, né, nossa, será que não foi coisa da cabeça do irmão Leandro? Não foi coisa da cabeça do irmão Leandro menino. Uma irmã da igreja, a irmã Maria, ela teve uma visão, na mesma hora que eu tive a visão do anjo. E ela estava orando por mim de madrugada, porque as irmãs da nossa igreja oram pelas pessoas de madrugada, sabe? Coisa de crente, né, irmãos? E elas estavam orando por mim de madrugada, orando pela minha esposa, e Deus mostrou para ela um anjo entrando no meu quarto, e esse anjo ia cuidando de mim, o Senhor estava enviando. Irmãos, o Senhor ainda envia anjos, enquanto Ele não voltar, irmãos, enquanto tiver um crente na terra, o Senhor envia anjos para trabalhar em seu favor. E ao ter aquela visão, eu estava em espírito de oração, o Espírito Santo falou assim, você não vai mais orar como convém orar, você vai orar em línguas. Eu estou até com uma carta aqui. Você vai orar em línguas, porque você é batizado do Espírito Santo. Agora você vai entender para que serve orar em línguas estranhas. E naquele momento eu comecei a orar em línguas. E aí o Espírito Santo falou assim, agora você vai orar em pensamento e em línguas. Eu confesso que não foi fácil no começo, mas depois eu tomei gosto. E às vezes os enfermeiros passavam para lá e para cá, eu estava com os olhos muito abertos. Eu fiquei 12 dias sem dormir, que eu não conseguia dormir, nem com o sonífero que eles colocavam lá, não sei se é esse o nome correto. Eles colocavam um calmante, mas eu não conseguia dormir. O Senhor quis me manter acordado, para que eu pudesse entender que eu não estava vivendo uma coisa comum, eu estava vivendo um milagre. Eu comecei a orar em línguas estranhas, o Senhor falou assim, agora você está num campo de batalha espiritual. E você não vai mais pregar o evangelho motivacional.
O meu altar, o Senhor falou, Ele me admoestou, o meu altar não é lugar de palavras, de palestras motivacionais. O meu altar é o lugar de pregar o evangelho do sobrenatural. Eu te chamei para pregar o evangelho de milagres, o evangelho de salvação, o evangelho de curas, e não aquilo que você pode fazer com seu próprio mérito, com seu próprio intelecto, com suas próprias mãos. Pregue o evangelho do sobrenatural. E agora você está tendo a sua experiência, para que você possa falar com autoridade do sobrenatural. Irmãos, e eu entreguei o meu caminho ao Senhor, Ele começou a fazer o mais. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele estava fazendo o mais, irmão. Entrega o teu caminho ao Senhor significa que você vai caminhar, você vai fazer as coisas. Ah, eu quero passar o vestibular, vou fazer uma corrente de oração. Pode fazer, mas se você não estudar, você não vai passar. Quero passar no concurso, quero salvar a minha vida financeira. Pode fazer, mas se você não orar e não for organizado, não vai dar certo, irmãos. Existe algo sobrenatural e existe algo natural. O natural você faz porque Deus colocou inteligência, intelecto, capacidade, habilidade. E isso é muito bom, não é errado falar de motivação. Mas não é esse o lugar. Esse lugar aqui, esse púlpito, é ungido. E ele foi feito, preparado, planejado para que grandes palavras, palavras de vida eterna, sejam faladas aqui. E não palavras de homens de capacidade humana. E o Senhor me mostrou que eu tinha que pregar o evangelho do sobrenatural. E ao orar em línguas estranhas, o Senhor me admoestando, Ele me mostrou canções, me mostrou palavras que deveriam ser pregadas. Logo eu comecei a ficar melhor, e todos os dias de madrugada. Irmãos, é muito doloroso falar isso. Todas as pessoas que estavam naquele leito de UTI perderam a vida. Pessoas que estavam com um comprometimento menor do que o meu. Eu tenho certeza que o plano de Deus para a vida delas já tinha se cumprido. Mas todas as madrugadas, uma enfermeira orava comigo, e ela profetizava esse momento que nós estamos aqui agora. Ela falava assim: eu vou te levar para um lugar onde você vai dar o seu testemunho, e as pessoas vão ser renovadas no Espírito Santo. Irmãos, você que não fala línguas estranhas há mais de 10 anos, vai voltar a falar hoje, em nome de Jesus. O Senhor quer ter aquela relação novamente com você, onde você vai ser um crente pentecostal, cheio do Espírito Santo, que onde você entrar, pessoas serão curadas, que onde você estiver, um grande mistério de Deus vai acontecer, que nem você vai entender. E naquele tempo todo que eu estive na UTI, essa enfermeira orava comigo pelas madrugadas, cuidava de mim, e eu percebia que ela não passava nos outros leitos, e até hoje eu não sei porquê. Aí uma irmã falou assim: será que também não era um anjo do Senhor que orava com você? Eu falava: pode ser. Irmãos, nesses dias de internação, eu não senti dor. Eu sou um paciente com 100% dos pulmões comprometidos, que não sentiu falta de ar. Eu tomava mais de 30 comprimidos por vez, não estou falando por dia. Toda vez que a enfermeira ia no quarto para levar comprimido para mim, era mais de 30. Minha esposa tentou anotar, desistiu. Remédio na veia, acesso central, eu já estava desenganado. E quando eu fui para o quarto, no dia que eu recebi a alta da UTI, a doutora falou assim: deixa eu te falar uma coisa. Você estava com 100% dos pulmões comprometidos. Você está indo para o quarto. Você está vivendo um milagre. Eu estou querendo dizer para você que quando você é crente, quando você acredita numa palavra de sobrenatural, até a ciência vai falar que você é um milagre inexplicável. Irmãos, minha esposa, minha família, pastor Samuel, sofreu muito mais do que eu. O pastor Adilson, a pastora Márcia, eles sofreram mais do que eu. Porque eu estava de boa, irmãos, eu estava de repouso. Eu não sentia dor, não vomitava, não passava mal, comia gelatina no hospital. Eu estava de boa, estava perdendo peso. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? A paz que excede todo o entendimento me guardou naquele leito de UTI. A paz que excede todo entendimento me guardou no momento mais difícil da minha vida, aonde até os médicos, o doutor Israel chorava quando ele me via, porque ele não entendia por que eu estava daquele jeito. Recebi a alta do hospital, voltei para casa,
Irmãos, os primeiros passos que eu dei, eu mal conseguia pôr o pé no chão. Eu tive que aprender a andar. Eu tive que aprender a comer certo. Eu fiquei com o celular confiscado, porque eu não podia ver notícia ruim, porque a mente da gente precisa estar guardada. Sabe, irmãos, eu precisei tudo. Eu precisei aprender a fazer uma coisa que muitas pessoas fazem automaticamente: respirar. Respira toda hora. Quando eu menos percebi, eu estava fazendo a apneia. Irmãos, eu queria que você entendesse que tem um cara que ainda está com 75% dos pulmões comprometidos. Eu já voltei para o trabalho, já estou pregando o Evangelho, e eu quero dizer para você que coisas sobrenaturais vão acontecer na sua vida. E se você está aqui hoje, você é promessa de Deus na minha vida. Deus falou de você para mim lá naquela UTI. Para finalizar aqui a minha palavra, o meu testemunho. Amados, o pneumologista olhou para o meu exame. Depois, se vocês quiserem ver, eu vou disponibilizar no meu Instagram, na minha rede social, o exame do meu pulmão 100% tomado. E ele falou para minha esposa: eu nunca vi um pulmão tão comprometido na minha vida. E ele é um pneumologista cabeceira aqui de Goiânia. Aí ele falou para mim assim: sargento, eu não sei se você acredita em Deus, se você é religioso, mas Deus ainda te quer vivo, porque eu não consigo explicar como você está aqui na minha frente. Aleluia. Eu voltei na junta médica essa semana para voltar ao trabalho. O doutor falou assim: olha, o seu caso está norteando protocolos. Muitas pessoas vão deixar de ser entubadas, muitas pessoas vão passar a tomar medicações e deixar de tomar outras, porque o seu caso é um caso estudado. E até hoje a gente se reúne para tentar entender o seu caso. Aí o doutor falou assim para mim: se existe um Deus, Ele gosta de você. Queridos, não é se existe um Deus, existe um Deus. Ele gosta de você. Talvez você perdeu algum parente nesse período tão difícil, mas o plano de Deus para ele era esse. Mas se você está aqui hoje, esse Deus gosta de você. E eu quero, por último, deixar aqui uma palavra. Não permita que o seu evangelho, que o evangelho que você vive, que a sua experiência espiritual seja relativizada. Seja renovado hoje no Espírito Santo. Eu quero dizer que Deus não é uma entidade que está distante de você. Deus não Ele é uma majestade santa, tremenda, mas ao mesmo tempo Ele é seu amigo e quer estar próximo de você. Para eu falar com o meu governador, eu preciso passar por uma série de autorizações. Mas eu quero dizer que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para você falar com Ele, basta você começar a orar agora em línguas estranhas, orar agora em espírito e em verdade. Eu quero dizer que o Senhor está muito interessado em fazer você viver o sobrenatural. E eu tenho uma boa notícia para você aqui hoje. Você não precisa ficar doente, viver uma doença incurável, ser desenganado pelos médicos. Deus quer que você viva experiências sobrenaturais, veja anjos. Deus quer que você sinta uma paz que excede todo entendimento. Você que não dorme há muito tempo, vai voltar a dormir um sono tranquilo e sonhar com o Senhor. O Senhor está interessado, o Senhor quer, Ele sente saudades de você. Ele sente saudade do tempo que você orava de madrugada, do tempo que você jejuava. Ah, mas hoje eu não posso jejuar. Mas eu quero dizer que o Senhor não está aqui para exigir jejum ou oração de madrugada. O Senhor está aqui para que você seja renovado do Espírito Santo. Ele quer ter um relacionamento com você. Muito obrigado pela oportunidade. Eu espero. Eu queria saber se tem alguém aqui nesta noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus e experimentar esse sobrenatural. Um aluno lá do colégio militar que era ateu, e eu tinha orado por ele há muito tempo atrás, que ele tinha crises epiléticas. Ele não quis orar, eu falei: mas eu vou orar por você mesmo assim.
lá na minha casa. Eu não vou colocar a mão na sua cabeça, não vou te causar constrangimento. Eu vou orar por você lá da minha casa, e o meu Deus vai te curar. Ele nunca mais teve uma crise epilética, ele nem toma mais antidepressivo. Aí quando eu saí da UTI, ele falou assim: que bom que o senhor está bem, graças a Deus. Eu falei: como assim graças a Deus? Ele falou: o seu Deus que me curou antes de te curar, eu pedi para ele te curar também. Você que está aqui hoje, não perca a sua viagem. Se você quer aceitar esse Jesus, levante as suas mãos e vem aqui, nós vamos orar com você. Vem aqui que nós vamos orar com você. Venha, se você quer ser renovado no Espírito Santo, você pode vir aqui também. Você vai ser renovado no Espírito Santo hoje. O poder de Deus está disponível para você que quer conectar. Aleluia. Venha a Cristo, venha ao Senhor. Venha ao Senhor, Ele está te esperando. Esse encontro foi marcado para você. Pode vir, pode vir. Aleluia. Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo, venha a Cristo, venha a Cristo. Você vai viver o sobrenatural, você vai experimentar coisas maiores ainda. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Se você sentir no seu coração, venha. Dele vem o sim e o amém, somente dele e mais ninguém. Ah, Deus. Tem mais gente que é para estar aqui à frente. Pode vir, não precisa sentir medo, vergonha. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Estenda suas mãos para cá agora, igreja. Nós estamos vivendo um momento profético. Essas pessoas estão aqui, tem gente entregando a vida para Jesus, tem gente que está com saudade de sentir a presença do Espírito Santo e vai ser renovada agora. Tem mais gente vindo aqui para ter um encontro com o sobrenatural. Isso aqui não é o evangelho motivacional. Existe uma igreja agora que ora por você. Você não está mais sozinho. A partir de hoje, o sentimento de solidão será banido da sua vida, e você vai passar a viver a paz que excede todo entendimento. Aleluia. Seja renovado no Espírito Santo. Receba o Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Aleluia. Meu irmão, Deus não se importa com o seu passado. A história com Deus é daqui para frente. É daqui para frente. Aleluia. O Senhor está renovando pessoas aqui. O sobrenatural está acontecendo aqui. Aleluia. Deus, cuida de cada uma dessas vidas que estão aqui, Senhor. Renova no Espírito Santo. Deus, eu declaro agora que a depressão tem data para terminar, e essa data se chama hoje. Eu declaro agora que esses jovens, esses adolescentes que estão aqui, serão homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Vocês vão mudar essa nação. Vocês são as futuras autoridades dessa nação. Você mesmo, jovem, você é uma autoridade. Deus vai fazer de você grande. Deus vai fazer de você uma autoridade. Você, menino, menina, Deus separou vocês para serem grandes diante de Deus. Deus está transformando vidas, e nós louvamos a esse Deus, em nome de Jesus. Eu queria que vocês que estão aqui à frente repetissem. Tem pessoas aceitando a Jesus, e tem pessoas renovando votos com o Espírito Santo. Repitam comigo essa oração. Senhor Jesus, presta atenção, tem uma igreja orando com vocês. Vocês não estão sozinhos, você tem uma família grande. Repita comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida
para o seu governo. Eu declaro o Senhor como único e suficiente Salvador da minha vida. Agora, vocês que estão aqui à frente, olha para lá, olha para lá, olha para lá, por favor. Pode olhar para trás. Essa aí é a família de vocês. Essa é a sua nova família. São seus novos irmãos. Vocês são bem-vindos. Vocês são nova criatura.